Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai iniciar mais uma live aqui no canal sobre magistratura no direito criminal. Um momento muito interessante aqui para todos os seguidores, com o professor Orlando Neto. Estou muito feliz de recebê-lo aqui hoje. Novamente, uma oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre o processo criminal e o papel da magistratura. Para todos vocês que já me seguem, sejam muito bem-vindos. Aqui no canal a gente sempre fornece conteúdo de estudo jurídico e também conteúdo da prática criminal e de improbidade e violência doméstica, né? Vocês já sabem, sempre tem aí esse cenário jurídico para atualizar vocês. Boa noite Júlio, boa noite Felipe, Mari. Acredito que o professor Orlando já entrou também. Bom, pessoal, convidem aí todos os colegas, amigos, amigas que vocês acreditam que não podem perder essa live, tá bom? É muito interessante para que vocês consigam entender a perspectiva da prática criminal do julgador, tá? Lembrando que essa perspectiva ela não é única, por isso que a gente vai hoje dialogar, conversar aqui e bater um papo bem interessante sobre a atuação jurídica do magistrado em diferentes searas dentro do processo criminal, tá? Estou aqui tentando achar o professor Orlando. Gil já está elogiando o grande doutor Orlando. Deixa eu ver aqui. Orlando, se você conseguir me mandar o aceite para participar da live, já me encaminha aí, que eu já lhe aceitarei. Deixa eu só ver se eu acho Orlando novamente aqui. Pessoal, vão separando aí as perguntas também que vocês querem fazer durante a live. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, para ele. Vamos lá. Aí, deu certo. Tudo bem, Ruth? Boa noite. Tudo certo? Oi, Orlando, tudo ótimo e com você? Tudo bom. Muito bom falar contigo. Ai, que bom, né? Direto do Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, a gente conversando aqui. Vamos trocar uma conversa bem interessante em relação à prática jurídica pelo Poder Judiciário, né? Lembrando que isso vai ao encontro do cenário de justiça em todos os atuadores do direito, aquelas pessoas que trabalham para o processo criminal, advogados, estudantes também do direito que querem se atualizar e saber se querem mesmo atuar dentro da prática criminal. É sempre uma dúvida muito interessante dos estudantes. Então, fique aí o meu agradecimento, tá, Orlando, pelo seu aceite ao convite. Você foi muito solícito. Eu que te agradeço e, na verdade, para mim é um prazer, porque eu tava pensando um pouco nessa nossa conversa e eu comecei no direito penal ainda estudante na faculdade. Meus estágios todos sempre foram no direito penal e, por sorte, eu estagiei com uma advogada, depois no Ministério Público Federal e, por fim, na magistratura, de modo que, mesmo na graduação, eu tive a oportunidade de ver processo criminal sob 3 perspectivas. E aí depois passei no concurso, durante uns 2 anos e meio atuei numa vara que pegava todos os assuntos, mas também o direito penal, e desde 2004 que só trabalho com o crime. Portanto, incrivelmente, mais da metade da minha vida é dedicado um pouco a essa temática. Na medida que eu estou com 45, eu passei no concurso com 24, mas desde os, sei lá, 19, 20 anos de idade, eu já era estagiário na área penal. Portanto, é muito tempo, viu? É bastante tempo. Olha aí, parabéns. Estão chamando você aqui do juiz da marmita fria. Eu não sei por quê. Se você puder contar por quê, diga aí. Olha, na verdade, eu quando tenho o júri mais longo, eu tenho o hábito de comer marmita mesmo. Eu levo aqui de casa. E
claro, todo mundo sabe que houve recentemente o júri da Boate Kiss, e num dado momento foi feita essa referência à marmita, porque, enfim, eu procurei fazer com que os trabalhos se dessem de maneira um pouco mais abreviada, né? E, portanto, fixando horários de almoço e jantar que viabilizassem a refeição dos jurados, que eram a figura principal, mas sem estender muito, né? Não era o caso durante o julgamento de se buscar um jantar sofisticado ou um almoço lauto, como se diz. E, portanto, num dado momento, referi que ia comer minha marmita e que ela estava num Tupperware frio na sala, no gabinete ali, o que era verdade, assim. Mas amanhã eu tenho júri e já tô com a marmita na geladeira, portanto não foi uma questão desse júri apenas, é de fato uma prática, assim. Ah, bacana. Pronto, maravilhoso. O pessoal tá falando demais aqui de você, ele elogiando. Você tá vendo aí os comentários, né, Orlando? Tô vendo alguns, sim. Agradeço mesmo, de verdade. Agradeço os comentários, não só de hoje, mas tenho recebido muita manifestação legal nas redes, no Instagram, Facebook, etc. E fico muito satisfeito com isso. Não é usual, né? A gente faz parte do Poder Judiciário e sabe que exercemos uma função que naturalmente produz algum desagrado, são decisões, em alguns casos, polêmicas, e quando a gente vê o trabalho reconhecido, é muito satisfatório, assim, me deixa muito alegre, muito contente. Reflexo de um excelente trabalho, mas aí você falou que começou na área criminal já em 2004, é isso? Dentro do Poder Judiciário, né? Porque Inclusive, antes você já tinha. Pode falar, conta aí, então. desde 2004, exclusivamente na área criminal. Quer dizer, a partir de 2004 não trabalhei com nenhuma outra matéria, a não ser em uma outra substituição eventual. Mas em 2001, quando eu iniciei a carreira, trabalhava com crimes também na cidade de Jaguarão, onde iniciei a magistratura, tinha um presídio, eu era também o juiz do presídio, ia todo mês no estabelecimento carcerário para dialogar com os presos, etc. Mas exclusivamente desde 2004 que não lido com nenhum outro assunto. Certo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do processo criminal, né? Por que a gente escolheu essa temática? Na verdade, é uma temática que nem sempre causa essa concordância na atuação. A gente está vendo aqui muitos elogios à sua atuação, mas a gente sabe também que existem certos dissabores, que existem certos desagrados dentro da prática criminal. E aí, eu queria que você contribuísse para a gente informando qual é a prática do julgador dentro do processo criminal, né? O que a gente tem que fazer para que não exista assim uma confusão. Eu vejo que há muita divergência dentro da seara criminal, porque existe uma certa discordância entre a atuação ministerial e defesa. Isso é muito levado para o Poder Judiciário como se isso fosse um reflexo da atuação do julgador. E você, o que você acha, com mais de 20 anos aí de experiência para agregar a gente em relação à prática criminal? Olha, eu, no geral, sempre tive uma relação muito boa com os profissionais que atuaram comigo, promotores, advogados, defensores públicos. Eu respeito muito a perspectiva com que cada um olha o dilema criminal, que nunca é uma questão trivial, sempre envolve uma dimensão humana significativa. E procuro também verificar que não se trata só, digamos, de uma situação dramática para o réu, e também para a vítima e para os seus familiares. As pessoas precisam ser consideradas pelo sistema e nem sempre o são. Mas, assim, a atividade mesmo do juiz, ela consiste basicamente em realizar audiências, portanto, ouvir as pessoas, testemunhas de acusação e de defesa, e interrogatórios. Isso exige um preparo. Eu acho que a prática vai trazendo isso, mas, em certa medida, também há elementos que nos favorecem a realizar melhor uma audiência.
e produzir sentenças, né? Quer dizer, decidir os casos. A maneira pela qual se decide um processo, eu vejo no Brasil atualmente muito vinculada à dimensão da jurisprudência. Quer dizer, nós estamos muito caudatários das jurisprudências dos tribunais superiores, muitas vezes se copia e colam arestos ou precedentes de tribunais que não necessariamente têm a ver com o caso, e eu te confesso que eu não atuo exatamente desse modo. Eu ainda sou um sujeito que gosta da doutrina, da teoria. Então, vai ser mais provável encontrar numa decisão, numa sentença minha, referências doutrinárias do que remissões à jurisprudência. E, claro, tem um apêndice aí na atividade do juiz criminal, que é o júri. Né? Porque o júri é uma terceira esfera de atividade, que não é exatamente uma audiência, não é prolatar uma decisão, e é presidir um julgamento que, no final das contas, vai ser feito por pessoas do povo. E que é difícil, muitas vezes, porque júris são crimes de morte, quer dizer, é uma carga emocional muito forte envolvida. Em algumas situações, aqui em Porto Alegre, eu vejo isso, uma questão do narcotráfico muito presente. Então, há acusados que são realmente pessoas perigosas e, portanto, as testemunhas não querem depor, as vítimas sobreviventes têm receio. Mas é isso, né? E isso é um pouco gestor da unidade, né? Saber delegar. Eu acho que isso é muito importante, ter uma equipe de trabalho boa e delegar tarefas, delegar funções. Mas no fundo, quando o aluno ou a aluna está na graduação, ele tem uma visão do direito penal que é bastante diferente daquilo que nós vemos na prática. A graduação, digamos, estimula a pessoa para a área criminal, mas depois que ela se gradua e vai para o mercado de trabalho, são poucos os que ficam no direito penal, sabe? Que ela vai ter a noção de que vai ter que realmente ir à cadeia, né? Aquela compreensão que fica muito no mundo das ideias, da imaginação durante a graduação, né? Mas olha, Orlando, você falou uma coisa muito sensacional agora, que eu quero pegar um gancho aqui, que você já tem muita experiência, muitos anos de trabalho dentro do criminal. E aí, quando você falou assim, eu ainda sou uma pessoa da doutrina, eu ainda sou um jogador da doutrina, me atenho mais àqueles fundamentos teóricos que são fundantes, são fundadores do conhecimento prático, para que a gente consiga aí julgar, né? Você disse que não se atém tanto à jurisprudência, mas você não acredita também que essa questão da jurisprudência hoje vem com um impacto midiático, no sentido de que é muito mais fácil você adotar um entendimento jurisprudencial do que você construir um raciocínio teórico com base em algo mais profundo, porque simplesmente não há tempo para você produzir esse raciocínio. Eu penso que hoje em dia o processo criminal, ele muitas vezes se serve a uma produção midiática. E aí, como lidar com isso e como conseguir ainda manter essa postura de julgador, atento também aos aspectos teóricos e não somente de jurisprudência, que muitas vezes não se adequam ao caso concreto. É bastante difícil mesmo, porque há casos criminais que chamam muito a atenção das pessoas e dificilmente nós vamos ver um litígio tributário produzindo comoção, um litígio de família produzindo comoção, exceto, sei lá, quando vão discutir a herança de um apresentador de TV que faleceu. É efetivamente uma raridade. O direito penal, não. Isso, consequentemente, também faz com que todo mundo tenha opiniões a respeito das questões criminais. Eu sou um sujeito que gosta da tradição, de me remeter muitas vezes ao conhecimento já solidificado, porque o direito penal não começou ontem, não começou a semana passada, e, portanto, é necessário conhecer a raiz
de determinados pensamentos. E eu, umas 2 semanas atrás, me chamaram para dar uma palestra e eu falei sobre a questão do estudo jurídico, da formação jurídica. E para preparar ali a minha fala, eu reli um pouco de um livro antigo do Edgar de Moura Bittencourt, que se chama O Juiz. É uma compilação de artigos e tal. É bastante antigo. E ele, num dado momento, diz que, ao contrário do que possa parecer, quando você estuda bastante, quando você lê a teoria, etc., isso não vai te tornar uma pessoa mais arrogante e prepotente. É o inverso. Porque quanto mais você lê, quanto mais portas você abre, mais você percebe que lhe faltam conhecimentos. E, portanto, isso te dá uma dimensão de humildade teórica, humildade intelectual. E que prepotente e arrogante é aquela pessoa que não estuda nada e que acha que a sua opinião a respeito de tal ou qual questão jurídica é a certa pelo só fato de ser juiz ou juíza. E aí fecha os olhos para, mesmo para a jurisprudência consagrada, que de certo modo não vale a pena também ficar decidindo contra a jurisprudência para fomentar um sistema recursal que no nosso caso já é caótico. E, enfim, eu acho que é necessário manter as duas coisas juntas. Agora, a tua referência é correta. Infelizmente, nós, hoje, juízes, eu não sei em qual comarca que você está aí, Ruth, no Rio Grande do Norte. Qual é? Caraúbas, Tá. Caraúbas. Eu tenho alguns amigos em Natal, já tive aí até algumas vezes. Mas em boa parte das cidades, mesmo do interior dos estados, a gente trabalha um pouco produção industrial, né? Quer dizer, eu acho que o processo eletrônico favorece isso. Então, a dimensão artesanal da nossa profissão de juiz e de juíza, ela se perdeu um bocadinho. Infelizmente, se perdeu. Não, hoje a gente tem que ser gestor, né? É. Isso é outra realidade, nós temos que saber gerir. Inclusive, assim, como eu sou recém-ingressa na magistratura, no Poder Judiciário, é algo que no curso de formação nós já somos capacitados para fins de que nossa comarca consiga acontecer. Porque você está aí na área criminal, né? Mas, por exemplo, a minha é vara única, então eu pego de tudo. Apesar de eu ter um volume criminal bem alto. Sendo que essa expressão do direito criminal para mim é algo bem relevante, não só porque eu sou docente, mas também porque eu fui promotora de justiça por quase 6 anos, antes de ser magistrada aqui no Rio Grande do Norte. E o que eu notei dentro dessa diferença de atuação é o impacto aos olhos externos da posição do julgador diante de Ministério Público e diante da defesa, que pode ser exercida pela advocacia ou que pode ser exercida pela defensoria pública. E como isso está chegando de forma muito rápida pela mídia e está sendo provocado da gente, magistrados, né? Uma conduta com muita serenidade, com muito raciocínio rápido. Um raciocínio assim tem que ser rápido, tem que ser bem assertivo. E nem sempre, você falou muito bem, nem sempre o magistrado, isso é experiência também. Ele entra já preparado para esse ponto do processo criminal, que requer uma balança bem precisa de ponderação sobre o momento de falar, sobre o momento de ficar calado, de deixar descansar aquele embate. Então, assim, sobre o seu posicionamento do processo criminal hoje, qual é o momento que você considera que é o momento assim, de maior importância dentro do processo criminal? Olha, eu acho que a audiência é um momento de grande importância. Eu acho que colher bem a prova, saber ouvir as testemunhas, ouvir o acusado, é um momento relevantíssimo. Eu acho que ali a convicção do juiz vai se solidificando. Isso exige uma dimensão de abertura para as versões. Eu, por exemplo, estava conversando outro dia com um rapaz que está no exame oral do concurso da magistratura aqui do Rio Grande do Sul. E nós fizemos um simulado de prova oral com alguns colegas para esses candidatos. E, num dado momento,
eu mencionei que, ao contrário da imensa maioria, ou quase totalidade, das pessoas que escreveram sobre o assunto e que falam do assunto, a mim me pareceu ruim a mudança do processo penal que colocou o interrogatório do réu como último ato do procedimento, ao invés do primeiro ato. E ele me perguntou, poxa, mas por que essa é a tua opinião? Eu falei, olha, na minha percepção de juiz, quando o interrogatório é feito antes, você escuta a versão do acusado, e isso vai te abrir a mente para a oitiva das testemunhas. Então você, sei lá, o réu alegou um álibi e você vai ouvir as testemunhas de acusação já com aquela pré-compreensão de que o acusado disse que não estava lá. Então você vai ter uma postura um pouco mais cautelosa, digamos assim. Vai procurar saber das testemunhas se aquele álibi é ou não furado, vamos dizer dessa maneira. Quando o interrogatório vai para o final do processo, e a gente sabe que ele, de certo modo, foi substituído pela resposta à acusação, que é uma peça escrita, que não serve para muita coisa. Ela tem, na prática, é mera formalidade, a tese não vem lá, o álibi não vem na resposta à acusação. O juiz ouve todas as testemunhas e depois vai interrogar o réu. Se nesse momento ele invoca um álibi, já não há muito o que fazer. Quer dizer, se nenhuma testemunha deu respaldo àquilo, e digo mais, eu noto os processos que eu vejo, não só os meus, mas no geral, que depois dessa mudança do processo, os interrogatórios ficaram mais curtos. Porque, de certa maneira, quando o juiz vai interrogar o acusado, ele já está com a convicção firmada e sabe, como todos sabemos, que o réu tem um interesse óbvio, e é natural, em se autodefender. Então, a meu juízo, ao contrário do que praticamente todo mundo diz, a mudança de posição do interrogatório prejudicou a defesa do acusado. Claro, eu posso estar errado, porque isso é quase como um consenso, mas mostra um pouco como é a audiência um momento muito relevante para que o juiz profira uma decisão mais abalizada. Assim. Então, eu, inclusive, sou daqueles juízes que, depois que as partes fazem as suas perguntas, eu complemento a inquirição. Eu não deixo de perguntar. Eu respeito quem pensa diversamente, tem entendimentos de que o juiz deve ser mais contido, mas eu não me afeiçoei a esse modelo do juiz samambaia, que chega na sala de audiência, fala boa tarde e deixa só o pessoal perguntar e depois ele dá boa tarde na saída. Não, eu faço algumas indagações, sim. E deixa rolar, né? E Sim. se acontecer, aconteceu, e se não acontecer. Mas olha, achei interessantíssimo o seu posicionamento sobre a questão do interrogatório, gente. Porque quando houve a reforma do Código de Processo Penal, né, o interrogatório que era feito no momento inicial foi para o final da instrução, certo? Esse ponto aí, hoje em dia na jurisprudência, pode até ter uma nulidade absoluta, mas às vezes, considerando a manifestação das partes, vai para a nulidade relativa dentro do processo. Contudo, hoje é uníssono. A maior parte dos magistrados não existe nenhum problema nisso em ouvi-lo ao final, o réu, o cidadão ali que está sendo processado. Mas nesse caso, eu achei interessante que você mencionou, porque hoje mesmo eu estava fazendo um estudo sobre a implementação da audiência de custódia no Brasil. E o aumento dos casos em relação às prisões foram relacionadas de alguma forma com a ausência do contato do magistrado com a versão do réu, logo no início. O que a gente tinha antes, a gente não tem mais. E talvez agora, com a questão da audiência de custódia, a gente consiga escutar essa versão de alguma maneira. Apesar de a gente saber que na audiência de custódia a gente não pode adentrar no mérito, mas existem certos pontos que são impossíveis de não chegar lá. Como, por exemplo, você bem mencionou a questão do álibi, né? Às vezes há ali uma prisão em flagrante equivocada, que cometeu aí um erro no reconhecimento da pessoa, alguma situação nesse sentido. E a pessoa tem que tocar no mérito e dizer, não fui eu, não era eu, aconteceu algum problema aí, me confundiram com alguém. E isso é interessante, pessoal, porque a ótica do processo penal, ela tem que servir à produção probatória para fins de alcançar o máximo da realidade fática. Pelo menos esse é o meu posicionamento como julgadora. A gente não pode
cegar o nosso conhecimento, as limitações doutrinárias sobre correntes de conceitos, de como é que deve servir o processo penal. O garantismo hoje está provocando muito essa discussão. Então, já trazendo gancho para aí também, fala um pouco como é que você pensa, deve ser tratado, o julgador deve tratar o processo criminal nessa posição do garantismo, né? E já levando em consideração o juiz das garantias, por exemplo. Olha, eu acho que o garantismo no Brasil ele se converteu numa espécie de slogan que diz mais e menos do que ele realmente significa. Para lhe dizer a verdade, eu não conheço muitos garantistas que tenham lido a obra, digamos, essencial do principal teórico do garantismo, que é o Luigi Ferraioli. E menos ainda aqueles que leram a obra, digamos, no original. Né? Nós pegamos a rebarba da rebarba, porque tem tradução do Ferraioli no Brasil feita a partir do espanhol, e nem a partir do, quer dizer, traduzir do italiano para o espanhol e do espanhol para o português. E virou uma espécie de rótulo, tá? A pessoa, é como se fosse é um slogan. É um slogan. O garantismo como tal ele tem sentido, claro. Há algumas ideias que o Ferraioli defende que são bastante razoáveis. Por exemplo, ele fala, e eu concordo com isso, que nós não precisaríamos ter penas de prisão tão longas. Agora, eu preciso explicar. Eu acho que no Brasil a gente vive uma ilusão, porque as penas são fixadas numericamente num patamar elevado e são cumpridas muito menos do que isso. Então, há uma espécie de auto-engano. Nós enganamos a sociedade. O sujeito foi condenado a 30 anos, todo mundo, uma baita pena. Ele vai sair em 5, 6, em alguns casos, não chega a isso, dependendo da remissão. O Ferraioli diz, aí o número é discutível, mas ele fala, nenhuma pena de prisão deveria ultrapassar 10 anos. Olha, são raros os casos no Brasil em que uma pessoa fica 10 anos presa. Para alguém ficar 10 anos preso no Brasil, tem que ter matado uns 5 ou 6. É raro isso acontecer. Basta verificarmos o processo de execução penal. Outra coisa são as garantias formais. Não há como discordar da necessidade de que, para se condenar alguém, deve-se franquear à pessoa a mais ampla defesa, pleno contraditório, direito de produzir provas, direito de conhecer as provas que foram produzidas contra si. Agora, duas coisas. Primeiro, o Ferraioli é um autor que está vinculado a um movimento jurídico que nós chamamos de positivismo jurídico, tanto que o prefácio da obra dele é feita pelo Norberto Bobbio, que é o teórico maior do positivismo na Itália. E, curiosamente, as pessoas que gostam do Ferraioli no Brasil são contra o positivismo. Há um contrassenso. Mas, principalmente, eu acho que no Brasil nós desenvolvemos um garantismo forte depois que a classe alta passou a entrar para o direito penal. Enquanto o direito penal atingia só as camadas mais desfavorecidas da população, ninguém ligava muito. Foi só a elite econômica, política e empresarial passar a entrar para o famigerado banco dos réus que nós levamos o garantismo à máxima potência, muito além do que o próprio Ferraioli referia. E note, Ruth, que, inclusive, essas tais soluções negociais do direito penal, acordo de não persecução penal e o Plibergen, que é o acordão geral, que ainda não foi instituído entre nós, mas quase, só vieram à tona essas soluções negociais efetivamente quando esse contingente de pessoas entrou para o direito penal. Quer dizer, então nós temos dois direitos penais hoje no Brasil. A verdade é essa. Um direito penal do sujeito que é preso em flagrante e responde o processo inteiro preso. Inteiro preso. O sujeito roubar um celular à mão
Ele responde o processo inteiro preso. As pessoas aceitam a prisão dele antes da denúncia. Se nós estivermos falando da corrupção de milhões, sonegações fiscais elevadíssimas, crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, dir-se-á que esse sujeito não pode ser preso depois da sentença, nem depois da decisão do tribunal, nem depois da decisão do STJ, e só e somente só depois da última decisão do Supremo. Então, esse lance da prisão em segunda instância teve toda aquela celeuma relevante, uma discussão jurídica importante. Mas, no fundo, o direito penal com o qual eu lido na vara do júri, em que só se trata de homicídio, essa decisão sobre prisão em segunda instância ou não muda nada. Ela muda para esse outro setor, para esse outro direito penal. Então, nós temos um direito penal que aceita a prisão antes da denúncia para determinadas pessoas e um direito penal que só aceita prisão depois do trânsito em julgado da decisão no Supremo Tribunal Federal. Sobre o juiz de garantias, tirante as dificuldades operacionais, porque nós vivemos num país enorme, com várias e várias comarcas em que só há um magistrado. E não dá para você ser juiz de garantia de si próprio. Mas, tirante as dificuldades operacionais, como tese, eu não sou contra o juiz de garantias. Eu apenas acho que ele não vai mudar nada. Ele não vai mudar nada. Eu acho que é mais uma espécie de clichê que no Brasil se desenvolve, porque é necessário, sim. Nós precisamos resolver os nossos problemas carcerários, nós precisamos melhorar as condições das prisões, mas nós precisamos compreender que, para que isso tudo aconteça, nós devemos criar mecanismos para ter menos crimes. Esse é o problema fundamental do Brasil. Nós temos 50 mil, agora baixou, mas são 50 mil homicídios por ano. Por ano. A quantidade de roubos à mão armada é uma coisa assustadora. Saiu uma pesquisa aqui, eu acho que é nacional o dado. 2/3 das pessoas no Brasil têm medo de sair à noite na rua. Isso é terrível. Isso é terrível. Você vai para Portugal, você vai para a Alemanha, você vai para a França, e você pergunta para os caras se eles têm medo de sair à noite na rua, o sujeito vai te dizer, mas claro que não. Eu tô caminhando na rua, tem medo do quê? Não existe assalto nesses lugares. Não existe roubo à mão armada nesses países. Não há. E aqui no Brasil esse número é assustador. E aí a gente, sei lá, desde que eu estou nessa coisa toda, em 98 nós expandimos as penas restritivas de direito para um patamar até 4 anos. É o maior patamar do mundo. Não adiantou nada. Com a mudança das cautelares, nós criamos uma infinidade de medidas cautelares alternativas à prisão. Não adiantou nada. Instituímos a audiência de custódia. Não adiantou nada. E agora essa discussão toda sobre o juiz de garantias, que não vai adiantar nada. Por quê? Porque nós precisamos criar condições para que haja menos crimes no Brasil. E essas condições não passam por medidas penais ou processuais penais. Elas estão em outro lugar. Elas se encontram em outro lugar e nós precisamos começar a trabalhar isso, né? Políticas públicas, né? Mas eu penso, sabe, Orlando, você falou algo muito interessante. Juiz das garantias, na verdade, na minha percepção, certo? Isso é algo que eu estou falando por mim. Todo juiz tem que ser garantista de cara, porque é o que a Constituição Federal preconiza. Então, a gente tem lá dentro do artigo 5º vários elementos de garantias à pessoa cidadã que é investigada, que é processada por um crime. Então, assim, não tem como um julgador ignorar a própria Constituição Federal. Uma vez eu já dei uma palestra sobre isso, eu falei, na verdade, o que quiseram fazer foi um reforço pedagógico através da introdução da nomenclatura juiz das garantias dentro do processo penal, porque eu acredito que existe uma insatisfação. Aí, eu penso o seguinte, Orlando, eu penso que, de algum modo, a gente tem que ouvir também essa insatisfação, porque deve existir algo errado. Para muitas pessoas estarem requerendo que seja feita uma análise sobre a postura do julgador, tem algo que está errado. Mas, de cara, eu acredito ser uma falácia. Uma falácia de que o juiz, ele já é garantista, ele tem que ser. Porque ele não pode olhar para um processo criminal e já de antemão pensar, esse cara é culpado. Não.
ele só pode fazer chegar a essa convicção ao final da instrução. Uhum. Então, o que a gente tem a gente conta com elementos informativos, elementos probatórios, que vão dando a percepção processual até que chegue à fase de sentença. E eu acho que isso é muito confuso, porque a doutrina hoje ela está realmente entrando em choque dentro do processo criminal, do sistema criminal, porque se quer a todo momento trazer possibilidades maiores daquela pessoa que está sendo processada de não ter o seu direito à liberdade tão restringido. E aí você falou das medidas cautelares, e eu acho interessante porque, veja só, gente, política pública. A gente tem a medida cautelar diversa da prisão, que é a monitoração eletrônica. Aí, do nada, vem uma informação dizendo que não há mais tornozeleiras eletrônicas, que os magistrados têm que, de alguma forma, analisar se está sendo utilizado muito essa medida cautelar diversa da prisão. E aí chega um ponto que a gente tem que começar a perceber que realmente essa lógica, ela tem que mudar. Essa lógica de que a gente vai conseguir solucionar o problema da criminalização mediante a atuação do julgador. A gente tem que pensar o que a gente pode evitar para fins de que as pessoas elas não cometam tantos crimes. Então, essa dose de percepção é necessária nesse momento. Pelo menos eu particularmente penso igual a você. Eu acho que tem que ser dessa maneira. E não é uma tarefa simples, né? O Brasil tá muito atrasado nisso e nós temos o problema, um dos grandes mobilizadores da criminalidade que nós temos é a questão das drogas, né? E a gente precisa enfrentar esse problema de alguma maneira, entre aspas, disputar essa juventude que acaba sendo capturada pelo tráfico e trazê-la para outro tipo de atividade. Isso já existe, obviamente, em algumas comunidades e tal, mas é muito difícil. Os acusados no júri, geralmente, são pessoas novas, que mataram pessoas novas, e aquele ciclo vai se reproduzindo. Quero crer também que passou da hora de nós discutirmos com seriedade e desapaixonadamente o tema do usuário, quer dizer, trazê-lo para o sistema de justiça criminal talvez não seja mais algo sensato, não é o que está acontecendo em vários países do mundo, mesmo nos Estados Unidos, e isso não é pouco, porque quando você retira do sistema criminal, não é tornar o consumo de entorpecentes, que é uma má opção de vida, uma má opção pessoal e, em alguns casos, um problema mesmo de saúde, né? O sujeito é um adicto, não é tornar isso uma atividade a ser estimulada pelo Estado. Longe disso, mas é retirar do direito penal. Quer dizer, se o sujeito for pego com a quantidade X de entorpecente, que se retire o entorpecente dele, eventualmente que se aplique uma multa a mostrar que aquilo é ilícito, mas não um ilícito criminal, quer dizer, não se leva o sujeito para a delegacia de polícia, porque muitas vezes nós temos uma situação que eu chamei até num texto que escrevi uma vez para um desses informativos jurídicos de aspas, dúvida de tráfico, que é aquela situação padrão, do sujeito que é pego com 2 ou 3 pedras de crack e não há nenhum indicativo de que traficasse ou não, etc. E, portanto, o que você tem é aquilo, mas aí há um corte de classe, um corte às vezes racial, que torna esse sujeito um imputado por tráfico de drogas. E isso é muito ruim, porque nós estamos levando uma juventude para presídios, etc. Enfim, se a gente balizasse melhor as coisas, e parece sim que o crime de tráfico é um divisor de águas nesse sentido, seria bastante razoável. E veja só, mesmo no tráfico, nós temos um corte classista, porque o sujeito que é pego, no mais das vezes, é esse pobre diabo que está vendendo a droga na ponta. Mas há algumas pessoas que fazem parte da estrutura
e que não são alcançadas. Algumas pessoas que... E não são só essas pessoas. E as instituições financeiras onde esse dinheiro é depositado? Precisam ser chamadas à cena. Né? E sei lá, a loja de automóvel que vende o carro de 250 mil reais no cash. Será que não há um dever aí de informar autoridades para averiguar a origem daquele dinheiro? Isso para não tocar, e não tocarei, porque é polêmico, vou dizer o que acontece na Alemanha, a questão da lavagem de dinheiro, quando às vezes, é raríssimo, é a exceção da exceção, mas nós sabemos que ela pode acontecer não só na aquisição de obras de arte, etc., mas há quem discuta isso nos honorários advocatícios. Quer dizer, uma das formas pelas quais a Alemanha buscou inibir a lavagem de dinheiro na questão dos honorários foi limitando o valor máximo dos honorários. Porque às vezes choca, por melhor que seja o profissional, vermos uma sustentação oral de 20 ou 30 minutos que custou 1 milhão, 2 milhões de reais. Quer dizer, é um pouco estranho esse tipo de situação as pessoas têm muita facilidade em falarem dos juízes e das misérias da nossa profissão, e quando nós juízes fazemos alguma referência a outras profissões, olha, a gente leva bastante... enfim, leva as críticas. Críticas fazem parte, e não estou afirmando nada, só estou dizendo, nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar, não adianta imaginarmos que nós vamos solucionar prendendo o traficantezinho ali da esquina. Não vamos solucionar, tanto que nunca solucionamos. Estamos onde estamos, né? Com certeza. Eu acho assim que há muitas dificuldades dentro do processo criminal. E houve quem falasse aqui na criminologia. Gente, a gente fala em criminologia, mas tem que existir uma interseção também em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que falha muito ainda. Do nada, o adolescente está aqui, ele é captado para fins de fazer parte do tráfico, e do nada ele vira maior de idade, mudou. O processo mudou para essa pessoa, a gente não consegue resgatá-la daquela situação, é muito difícil. E as políticas públicas, elas estão aí realmente para mudar esse paradigma, para realmente dificultar essa captação. Eu acho muito sensato tudo isso que você falou, e a gente não pode ficar cego ao que está acontecendo ao nosso redor, simplesmente fechar os olhos, porque está todo mundo dizendo que não deve ser assim. Não, a gente tem que ficar atento. Muito interessante o que você falou em relação aos honorários, é uma perspectiva interessante para quem também trabalha com lavagem de dinheiro. Quem estuda crimes anticorrupção, quem estuda também crimes que são a sustentação para comércios ilícitos, trabalha muito com a lavagem de capitais, né? E essa é outro papel interessante. Mas aí fizeram uma pergunta aqui na caixinha, Orlando, para a gente também já chegar aqui na nossa finalização, e perguntaram assim: o que é que você acha do direito ao silêncio na hora do interrogatório? Olha, primeiro eu estou lendo algumas, não estou conseguindo ler todas. Queria agradecer mesmo as manifestações aí que o pessoal tá colocando. Muita coisa me deixa bem feliz de ler. Vi que alguns pediram uma canja ao final, não vai ser hoje. Eu até me arrisco de vez em quando a colocar uns vídeos eu tocando violão nas minhas redes. Eu estou aqui no escritório, eu não vou mexer o celular, mas tem 2 violões ali, tem um terceiro aqui, tem mais 2 escondidinhos ali. É uma coisa que eu gosto muito e, enfim. Olha, foi muito, então, já deram até a músicas, viu? Se você quiser cantar. Com relação à canja hoje, eu vou resguardar o meu direito ao silêncio. Então, não vai. Mas uma outra vez eu faço. Eu acho que na nossa configuração constitucional, o direito ao silêncio é uma prerrogativa do acusado, e se ele avaliar que manter-se quieto é benéfico ou neutro para a sua defesa, eu acho que deve exercer esse mesmo direito. E é consagrado
na realidade, o direito ao silêncio em todos os sistemas normativos do mundo. Quer dizer, não há nenhum sistema que obrigue o réu a falar. A distinção que há diz respeito à possibilidade de mentir. Porque no Brasil a gente sempre dá um passinho adiante. O direito ao silêncio é sagrado e há de ser respeitado. Agora, no Brasil, incluímos no direito ao silêncio uma espécie de possibilidade de o réu falar o que quiser. Mentir, imputar falsamente o crime a outrem, referir outra pessoa, eventualmente até ser grosseiro com o juiz, com o promotor. É quase como se houvesse uma santificação do acusado e que não se reproduz em outros lugares. Para os Estados Unidos é crime de injúria. O sujeito pode ficar em silêncio, sim. Agora, se ele falar, ele não pode mentir, visto que se mentir vai responder por um outro crime. Afinal de contas, ele não está falando para o Orlando ou para a Ruth. Ele está falando para o Estado. E não deve, assim, faltar com a verdade, ainda que seja para se beneficiar. Esse é o modo como alguns sistemas tratam o direito ao silêncio. Não é o nosso caso. Nem estou dizendo que devamos mudar, mas que há no Brasil uma aceitação muito serena daquilo que os americanos chamam de contempt of court, o desrespeito à corte. Isso é verdade. Há situações que são vexatórias e que nós, juízes, ficamos de mãos atadas, porque se adotamos uma ou outra providência, podemos nós sermos taxados de arbitrário. O controle que as corregedorias da magistratura e, mormente, o Conselho Nacional de Justiça exerce sobre os juízes não se reproduz no controle exercido sobre outras profissões, principalmente aquelas que atuam na defesa dos acusados. E isso gera algumas situações, às vezes, complicadas. Muito bacana. Eu também não tenho problema nenhum com a questão do silêncio. Eu acho que, inclusive, se a pessoa não quiser participar da audiência de instrução, se não houver nenhum requerimento, nenhuma medida cautelar que exija a participação, eu acho que isso vai muito da defesa. Eu concordo com você também, não vejo nenhum obstáculo. Até porque, às vezes, a pessoa quer responder somente determinada pergunta, tem receio de que, sendo perguntada, a pessoa vá responder, isso pode se prejudicar. Eu não vejo dessa maneira também, concordo com você. Orlando, então, chegamos ao final. Ficaram muitas perguntas, certo? Eu não consegui passar todas para você, porque eu até fiz um filtro aqui. Muitas pessoas me elogiando, mantendo o elogio. Parabéns por esse encanto. Sinal de que não só uma pessoa muito, muito dedicada ao trabalho, mas que realmente tocou o coração de muitas pessoas. E isso, para mim, é um significado muito importante. Eu tenho certeza que é um significado relevantíssimo para vários. E é isso, eu deixo você com a palavra final aí para você fazer a sua despedida ou falar algo mais que você acredite ser relevante. Eu queria te agradecer, Ruth, pelo convite. Eu, sinceramente, tenho sido meio restritivo com essa questão de lives, não por nada, assim, mas primeiro por ter a agenda meio enrolada. Assim. Hoje eu dei aula de manhã, depois gravei uma aula à tarde, tive compromissos no fórum, etc. E também pela minha inaptidão. Eu lido mal. Eu tentei há um tempo atrás, eu fui chamado para fazer uma live, caiu a live, eu não consegui mais voltar, enfim. Então eu estava meio reticente. Mas eu vi ali a tua página e a circunstância de ser colega, de dar aula, de estar no Rio Grande do Norte. Eu gosto, aprecio muito o Nordeste brasileiro. Acho que o Brasil é muito devedor do Nordeste e não se apercebe disso, sabe? Toda uma dimensão cultural, enfim. E valia a pena. E não me enganei, de fato, valeu a pena. É muito legal também ler essas manifestações. Eu repito isso. Poxa, eu sou juiz, entende? Não estou habituado, nem habituado estou a
a ler coisas tão legais como tenho lido. Normalmente, na magistratura, a gente aprende a levar pancada, entende? E não a levar crítica. E receber essas manifestações me deixa muito satisfeito de que é o caminho. Assim. O que eu tenho procurado mostrar é que trata-se de alguém que gosta do que faz, que procura estimular as pessoas a estudar, a lerem, a seguirem os seus caminhos, porque é possível alcançar os objetivos. Eu também não vim de um lugar assim tão exuberante e que tenha tornado toda essa trajetória algo fácil. Eu contei numa aula recente que as 2 vezes que vim, eu sou paulista, vim fazer a primeira fase e a segunda fase no concurso aqui do Rio Grande do Sul, eu vim e voltei de ônibus. Eram 18 horas para ir, 18 horas para voltar. E isso não decorreu de gostar de andar de ônibus, né? Na verdade, é porque não dava para comprar passagem de avião. E, enfim, então as coisas foram acontecendo com algum esforço e que bom que está dando certo e que possa, de alguma maneira, mostrar que as pessoas podem conseguir também, afinal, não tenho nada de especial, meramente me esforço e gosto do que faço. Parabéns, Orlando. Foi muito enriquecedor ter você aqui no canal. Pessoal que é seguidor aqui do meu canal, sigam o professor Orlando, que ele acrescentará muito na prática criminal a todos vocês e na prática de vida também, porque dá para ver aí que ele tem muito a nos ensinar. Muito obrigada a todos novamente, Orlando. Obrigada a sua participação, tá bom? Muito obrigado, Ruth. Um grande abraço. Valeu! Tchau.